Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Breno. Bom dia. Baixa um pouquinho aqui para mim. Tomei um susto aqui agora. Tudo bem com vocês? Você já cumprimentou essa pessoa linda que está ao teu lado? Dá um oi aí para ela. Dá um cheirinho nela, vê se ela está cheirosa aí. Tá cheirosa ou não? Graças a Deus. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar nesta manhã com vocês. Feliz de poder estar na igreja, no primeiro dia da semana, consagrando a minha semana ao Senhor. Feliz de estar com pessoas que eu amo e pessoas que me amam também. E feliz também porque hoje eu completo 34 anos de idade. Graças a Deus, 34 anos de idade. E eu pedi um presente para Deus. Eu falei: Deus, eu quero ter a oportunidade de, no meu aniversário, ministrar a palavra no culto. E eu fiquei pensando assim: eu vou falar com o apóstolo sobre isso. Aí Deus falou assim: fala comigo. Eu falei: não, eu preciso falar com o apóstolo, porque se o apóstolo não me convidar, não tem como. Ele é o presidente da igreja aqui, evangélica em Campo Grande. É sobre ele que Deus derramou a unção e derramou a visão da igreja a qual nós caminhamos e desfrutamos das bênçãos de Deus. Ele falou assim: fala comigo. Isso já há algum tempo atrás. Eu falei: Deus, então eu estou falando contigo nessa hora. Eu quero ter esta oportunidade. E nesta semana eu recebi uma mensagem do nosso amado apóstolo. Ele falou: Santo, prepara a palavra. É com você domingo 10 horas. Esse é o nosso Deus. Pode aplaudir. É um Deus que realiza os desejos dos nossos corações. E será que existe algo no teu coração nesta manhã para ser realizado? Existe algo no meu coração nesta manhã queimando, e não diz a respeito do meu aniversário não, mas diz a respeito da minha vida daqui para frente. Eu tenho apresentado diante de Deus a minha vida. É interessante que quando você passa dos 30, você começa a refletir muito sobre muitas coisas. Tá 25, 26, você não reflete muito, você já faz as coisas meio na doida assim, né? Não se preocupa muito, não tem muito medo, não tem medo de quase nada. Quando vai passando dos 30, você já começa a ficar meio preocupado, né? É igual o apóstolo falou, né? Nasce um carocinho aqui, ai meu Deus, o que é isso? É mais ou menos assim. Mas eu não tenho ficado preocupado com isso. Mas eu tenho refletido muito sobre o meu futuro. E como viver daqui para frente tudo que Deus tem para a minha vida. E Deus me disse algo muito interessante. Ele falou para você viver tudo que você deseja, tudo que eu tenho para você, você precisa entrar em um novo nível de fé. É um novo nível de fé, ou em um outro nível de fé. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, porque eu creio que é possível entrarmos em um outro nível de fé. A Bíblia fala sobre vários tipos de fé: fé para curar, fé para salvar, fé para prosperar. É possível viver e entrar e tomar posse pela fé de tudo aquilo que a palavra de Deus tem a meu respeito e a teu respeito, em nome de Jesus. Amém? Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de orar. Por favor, curve a sua fronte, feche seus olhos. Pai, nós te rendemos todo louvor e toda adoração. A ti bendizemos, ó Deus, e a ti entregamos as nossas vidas. Entregamos esta reunião, este culto, pedindo que o Senhor fale conosco através da tua palavra, assim como já tem falado desde o início do culto, através do louvor, através da palavra que nos desperta a ofertar e a dizimar, sendo fiel ao Senhor. E eu peço agora, não porque há mérito em mim, mas pela graça
que nos foi entregue através de Jesus. Traga a revelação da tua palavra, alcançando os nossos corações neste momento e nos auxiliando através do teu Espírito a entrarmos em um outro nível de fé, porque nós cremos e nós lemos na tua palavra que isto é possível. E se a tua palavra diz que é possível, nós entraremos nesta manhã pelo ativar da tua fé, na nossa fé, através da liberação da tua poderosa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Abra sua Bíblia comigo então. Mateus capítulo 8, versículo 1. E diz assim: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está morrendo em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Diga glória a Deus. Amém. Essa é uma passagem maravilhosa, onde Jesus, ele participa, mas ele não participa sozinho. Jesus, ele vinha pregando o evangelho, ele vinha falando sobre o reino, ele vinha trazendo e fazendo sinais, maravilhas e prodígios por onde ele passava. E ele passava de cidade em cidade, de casa em casa, de aldeia em aldeia. E aqui a Bíblia diz que ele se aproximou próximo a uma aldeia, chamada aldeia de Naum. Traduzido no romano ou juntado essas palavras no grego, elas formam a palavra Cafarnaum. Era uma aldeia ao norte da região do Mar da Galileia. E Jesus, ele entra nesta aldeia para estabelecer ali o reino de Deus e levar consigo cura, sinais, maravilhas, prodígios e salvação. Agora, quando ele entra, a Bíblia diz que a multidão o acompanhava. Não, peraí, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que uma grande multidão o acompanhava. Então não era 20 pessoas, não eram 30 pessoas, não eram 50 pessoas, não eram 100 pessoas, não era uma multidão, era uma grande multidão. Era muita gente que seguia Jesus, querendo ouvir aquilo que Jesus falava, querendo receber aquilo que era liberado através da vida de Jesus. Mas mesmo em meio a uma grande multidão de pessoas, uma
se destaca. E essa pessoa é conhecida como centurião. Ele não tem nome, mas ele tem uma história. E ele busca Jesus por uma causa. O seu servo estava enfermo, deitado em uma cama, à beira da morte na sua casa. Com certeza essa pessoa era muito querida para esse centurião. Centurião era um oficial romano. Ele tinha sobre si pessoas a qual prestavam serviço, e ele exercia autoridade sobre essas pessoas. E uma destas pessoas estava doente, estava enferma, à beira da morte. E esse foi o pedido que ele fez a Jesus. Olha, eu tenho essa pessoa na minha casa, ele é meu servo. E essa pessoa, ela necessita do teu toque. Ela necessita de uma cura. Ela necessita da tua intervenção. Agora, peraí. Nós estamos falando do mesmo Jesus que estava com uma grande multidão. Nós estamos falando do mesmo Jesus que era acompanhado por muitas pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa que ela atraiu o olhar de Jesus de uma forma diferenciada. Isso foi tão forte que eu não sei se vocês conseguiram entender o que Jesus viu. Eu queria que você desse uma olhada comigo novamente no versículo 10. Acompanha aí. Diz assim: Jesus fica maravilhado ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vocês conseguiram entender isso? Jesus, ele para a caminhada dele, e ele diz assim: olha, essa pessoa aqui, Pedro, ela apresentou mais fé que você. Essa pessoa aqui, João, ela apresentou mais fé que você. Esta pessoa aqui, Lucas, apresentou mais fé que você. E ele, não contente de que aquela pessoa, aquele servo ou aquele centurião apresentou mais fé que os apóstolos, ele olha para a multidão e diz assim: olha, eu não vi nem mesmo em Israel uma fé tamanha como essa. Isso chama a atenção de Jesus. Isso fala que é possível ter uma fé diferente dos demais. Isso fala que é possível, através desta fé diferente dos demais, desfrutar de algo diferente dos demais em Deus. Isso fala de um tipo diferente de fé. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. É sobre isso que eu quero falar, porque eu tenho certeza que nesta manhã Deus pode te levar a obter um tipo diferente de fé, uma fé inabalável, uma fé que vai fazer com que você tome posse e viva aquilo que você ainda não viveu até agora, em nome de Jesus. Amém? E o primeiro passo que evidencia a fé desse centurião está ligado à multidão. Este foi o primeiro passo. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa fé, ela é evidenciada. Se eu digo que eu tenho fé, ao pular daqui, que eu não irei me machucar, mas se eu não pular, para que você veja que realmente eu não me machuquei, eu não evidenciei a minha fé. É interessante, eu estava ministrando num culto aqui, eu não sei quem teve a oportunidade, eu falei assim, uma das minhas preocupações no culto, quando eu venho ministrar, é não esquecer o cinto. Você estava no culto? Quem estava nesse culto que eu falei? Bastante gente. Me ajudaram, fiquei com vergonha agora. Bastante gente. E eu falei, não esquecer o cinto. Sério, porque uma vez eu vim ministrar com o cinto, ou sem o cinto, e eu sou muito magrinho, e a calça fica caindo. Aí eu preciso do cinto, ele é muito importante para mim. Só que dessa vez eu apertei a calça, apertei o terno. Então fique tranquilo, não vai cair, tá? Mas assim, ele ficou bem apertadinho que eu não consigo movimentar muito. Então se de repente você achar assim que eu estou meio parado, fica tranquilo, é o terno que não está movimentando. Mas a unção vai chegar em você. Amém? Mas eu quero dizer algo muito importante também. Se de repente você ouvir uma voz daqui do altar,
Preste atenção. Se de repente você ouvir uma voz aqui do altar e olhar para o altar e não ver ninguém, é porque eu estou de lado. Sério, porque de frente eu sou magrinho, de lado eu já sumi. Então assim, mas eu estou aqui. Eu não vou descer aqui enquanto eu não terminar a palavra. Amém? Amém aí? Todo mundo aí? Então preste atenção aqui, tá? Tudo bem? Vamos lá então. É possível sim ter uma fé diferenciada. É possível mesmo, em meio a uma multidão de pessoas, atrair o olhar de Deus para a sua causa, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu futuro. É possível. Aqui diz que existia uma multidão que seguia Jesus. Uma multidão. Ou melhor, uma grande multidão. Elas se aproximavam de Jesus. Elas ouviam Jesus falar. Elas estavam ali esperando que Jesus fizesse algo por elas. Mas é interessante que mesmo em meio a essa grande multidão, você já tentou chegar em um determinado lugar com uma multidão? Eu lembro quando eu pegava ônibus, há um tempo atrás, eu pegava 3 ônibus para chegar no meu trabalho. E o segundo que eu pegava, ele descia no terminal, era o rancho. Quem mora para aquele lado lá? Quem pega ônibus daquele lado lá? Vou orar por você, irmão, para Deus te abençoar, para você não perder a sua condução, viu? Porque ali é uma luta. Sério, é uma fila, mas na hora que o ônibus chega, rapaz, ninguém lembra quem é ninguém. É uma loucura, o povo corre. E eu já perdi algumas vezes o ônibus, porque com esse corpo todo privilegiado aqui, eu não consegui entrar. As pessoas mais fortes, maiores, elas entraram. Aí eu consegui entender que o reino de Deus ele é tomado à força. Eu falei, acho que é mais ou menos por aí que Deus tirou essa palavra, essa lição. Eu falei, agora eu vou aprender. Mas é interessante porque se você não se esforçar, você não consegue chegar ao destino. Eu creio que esse centurião, ele teve que se esforçar. Ele teve que fazer algo para romper com a multidão e atrair o olhar de Jesus. Porque ele não gritou de longe, assim como o cego, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, não, ele chegou pertinho de Jesus. E a Bíblia diz mais, ele chegou juntinho de Jesus. Então ele rompeu a multidão. E é interessante que na nossa caminhada de fé, nós podemos ter uma fé, vivendo os milagres em meio à multidão, porque Jesus ele tem provisão para a multidão, e eu quero que você entenda muito bem isso. Não existe nada de errado em ficar no meio da multidão. Não existe erro nisso. E Deus tem provisão para quem fica no meio da multidão, para quem é o seu povo. Mas Deus ele tem poder para aqueles que decidem romper com esse tipo de fé, a fé da multidão, para a fé daquele que se aproxima de Jesus. Você pode escolher como caminhar. Eu posso escolher como caminhar em Cristo. Eu posso tomar a minha decisão hoje, dizendo assim, está muito bom ficar no meio da multidão. Aqui eu sou abençoado, aqui eu escuto a palavra, aqui eu vou para casa feliz, aqui Deus até responde a minha causa. Mas a chamada de Deus, para vivermos a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas, é entrarmos em um novo nível de fé. Sairmos do nível de fé da multidão para o nível de fé de proximidade com Jesus. Este é o nível de fé que o centurião tinha. Foi esta fé que atraiu o olhar de Jesus. Foi esta fé que Jesus estava declarando que nem os apóstolos estavam tendo. Foi esta fé que Jesus disse, nem mesmo em toda Israel eu vi tamanha fé como esta. E é esta fé que o Espírito Santo de Deus hoje quer nos levar a viver. Deus tem um novo nível de fé para você. Deus tem provisão para a multidão, mas Ele tem poder para derramar sobre aquele que decide caminhar ao seu lado, juntinho dele. O centurião demonstrou isso. Ele demonstrou um nível de fé a qual ninguém demonstrara. Ele falou, Jesus, eu caminhava ali com o povo, eu escutava a tua palavra,
Eu comecei a crer nisso. Mas agora eu decidi sair dali, do meio do povo. E eu não quero só crer, eu quero viver, eu quero ver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim. E aí eu me pego a outra característica muito grande, a qual eu até comentei aqui, que a Bíblia diz que ele ficou junto de Jesus. Você sabe qual é a diferença de estar próximo de Jesus e junto de Jesus? Porque é possível estarmos bem pertinho de Jesus, mas não estarmos juntos de Jesus. Eu gosto muito de uma bebida chamada café. Não sei se você gosta, né? Diz que gosta tanto que é só olhar no dente que já vê, já que ele é chegado no café mesmo, né? Não precisa nem de revelação. É interessante que a minha esposa, ela gosta de café com leite. Você já misturou café com leite? Já? Quem já fez isso? Agora você já tentou fazer o inverso? Tirar o leite do café? Eu não gostei desse leite aqui no meu café. Vamos tirar o leite do café, eu quero só o café de novo. Você já tentou? Isto é estar junto e não estar ao lado. A multidão andava ao lado, ela andava junto com Jesus. Você sabe o que significa junto? A palavra junto, a origem da palavra junto, ela significa unido. Ela significa ligado. Você sabe quando a pessoa fala para você assim, eu estou junto contigo? Ela está declarando assim, eu estou unido com você, no mesmo propósito, na mesma fé, nos mesmos desafios. Eu estou ligado contigo. Quando se casa, e graças a Deus eu sou muito bem casado, eu costumo dizer, meu estado civil é muito bem casado. Não é só casado, é muito bem casado. E sou muito bem resolvido com o meu casamento. E muito feliz com o meu casamento. Isso aqui diz que eu não estou próximo da minha esposa, que eu estou junto com ela. Que eu sou um com ela. As adversidades delas são minhas também. As minhas são delas também. As alegrias delas são minhas também. As minhas são delas também. Isso é estar ligado. E esse centurião, ele se ligou de uma forma diferente em Jesus. Você já ouviu Jesus falando sobre a videira verdadeira? João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus ele fala assim, uma parábola conhecida como a parábola da videira verdadeira. Ele diz assim, olha, eu sou a videira. E ele diz, mas eu sou a verdadeira. Porque talvez pode surgir umas falsas aí. Mas ele diz assim, olha, toda vara que estiver em mim, preste atenção, eu estarei nela. Versículo 7 ele diz assim, porque sem mim nada podereis fazer. Agora, se eu estiver nela e as minhas palavras estiverem na pessoa, aí sim, tudo que ela pedir será concedido. Tudo. É sobre esse tipo de fé que Jesus viu e está falando, que o centurião apresentou. Ele era romano, não se sabe se ele tinha aliança com Deus, não se sabe se ele era batizado, a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia fala que ele amava o seu servo, só isso. E que era centurião, um oficial romano que cuidava de 100 pessoas da guarda romana, estabelecido na cidade ou na aldeia conhecida como Cafarnaum. Mas essa pessoa, que não se sentia digna de Jesus, ela se juntou a Jesus de uma forma tão diferente, tão comovente, tão atraente, que Jesus falou assim, eu não sei se vocês conseguiram perder ou perceber o que ele fez. A fé dele
não é uma fé distante, não. A fé dele é uma fé assim, ó, pertinho, pertinho. Eu gosto demais do meu apóstolo, eu gosto muito do meu apóstolo. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu quero sentar pertinho dele. Eu fico ali conversando, fico escutando. Eu quero ficar juntinho dele. Já me ofereci um monte de vezes para ir com ele tudo quanto é lugar. Eu não tenho vergonha, não. Eu não sei nem se ele não gosta disso, nunca perguntei, mas já. O senhor vai viajar e fala, está precisando de um motorista? O senhor vai no aeroporto, está precisando de um motorista? Está precisando de alguém que carregue sua mala? Esses dias ele estava num atendimento, aí o carro precisava trocar óleo, o carro dele. E aí a Cirlei me ligou para poder trocar óleo, eu não podia. Meu irmão, pensa na dor de cabeça que eu fiquei, o desespero que eu fiquei. Por quê? Porque eu quero agradá-lo, eu quero ficar juntinho dele, eu quero ficar pertinho dele. Ele é uma pessoa agradável. Ele tem a unção de Deus. O centurião viu isso em Jesus. Jesus era tão agradável que ele queria ficar pertinho dele. Ele falou assim, eu preciso ter uma fé diferente, eu não posso ter uma fé que me deixa longe do mestre. Tem uma música do Leonardo Gonçalves, eu não lembro o nome da música, que os levitas me ajudem aí, por favor. Dia de desespero, tarará, não canto nada. Acredito. É interessante, o Leonardo Gonçalves, ele teve uma revelação extraordinária nessa música. E ele disse assim, que a nossa fé não sejam hinos. Que a nossa fé, gente, não seja hinos. Eu não sei se você compreende isso. Porque tem muita gente que louva a Deus, mas está longe de Deus. Não pode ser só hino, não. Tem que ser juntinho dele. Temos que entrar em outro nível de fé. Temos que nos misturar com Jesus, estar ligado com Ele. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e ver Jesus. As pessoas têm que ouvir aquilo que você fala e falar assim, essa pessoa é diferente. Ela tem algo que talvez eu não tenha. Oh, meu Deus. Este é o nível de fé que o centurião queria. Este é o nível de fé que Jesus tem para mim e para você nesta manhã. Este é o nível de fé que nós podemos chegar. Este é o nível de fé que o Espírito de Deus pode nos levar. Que a tua fé não seja somente em hinos. Que a tua fé não seja uma fé distante do Mestre. Mas que a tua fé seja coladinho dele. Ouvindo o que ele tem para falar. Cumprindo o que ele tem pedido para você. Esta é a fé que o centurião apresentou. Esta é a fé que eu e você somos desafiados nesta manhã a entrarmos. Esta é a fé. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Após ver essa fé, Jesus libera uma palavra. Tudo muda na nossa vida quando uma palavra é liberada. Tudo muda. Eu lembro um tempo em que eu estava passando por uma crise muito grande dentro de mim. E a vontade era desistir de tudo. Isso foi no início do meu casamento, há anos atrás. Esse era o meu desejo. Mas algo me prendeu ao ouvir a palavra de Deus. E eu não estava na cidade. Eu estava morando fora da cidade, vinha no final de semana para cá. E a única forma de ouvir o meu apóstolo falando era pelo notebook, lutando contra as crianças que brincavam, o barulho que elas faziam, e eu amo criança, lutando contra o vizinho que a panela de pressão
dele parecia que estava no turbo, girando, 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 e tentando escutar no meu notebook, sofisticadíssimo. Pensa num negócio sofisticado. Dava para você abrir só o site da igreja. Se abrisse mais alguma coisa, já era, caía tudo a conexão. Perdia. Mas eu comecei a colocar o meu ouvido assim, ó, de verdade, não é força de expressão não, para escutar assim, que o notebook ele tinha duas caixinhas assim do lado, e eu coloquei assim e comecei a escutar. E aí eu comecei a escutar, eu comecei a escutar, eu comecei a escutar. Aí o apóstolo começou a orar. A palavra, ela não mexeu muito comigo, mas quando ele falou na oração, ele falou uma palavra, muda tudo na sua vida. Uma palavra muda tudo na sua vida. Ele falou: recebe agora a unção. Eu recebi a unção. E aquele sentimento de desistir, aquele sentimento de abandonar, aquele sentimento de deixar as coisas, foi embora. Sumiu. Porque uma palavra muda tudo na nossa história. Nós da ECG somos conhecidos por duas características muito fortes. A primeira é que nós nos movemos no Espírito, mas nós somos fundamentados na palavra. O apóstolo tem falado isso. Nós nos movemos no Espírito, mas nós somos fundamentados na palavra de Deus. O Espírito sem a palavra não vai muito longe. A palavra sem o Espírito não gera revelação aos nossos corações. E é interessante que Jesus, ele libera uma palavra na direção do centurião. Ele diz: vai, e como crestes, te seja feito. E aqui diz que na mesma hora o teu criado sarou. Na mesma hora o teu criado sarou. Será que nesta manhã você precisa de alguma coisa de Jesus? Será que existe alguém que você conheça que precise? Será que amanhã, para a sua empresa, para a sua vida financeira, você vai precisar de algum milagre de Jesus? Será que durante a semana você necessita ou necessitaria ou necessitará que Deus olhe para a sua causa e atenda a sua causa? Eis aí dois ensinamentos que o centurião nos deixou. O primeiro é: ele se cansou da fé da multidão. Ele rompeu com a multidão. Ele se expôs diante de Jesus, porque ele entendia que isso o levaria a viver algo que ele nunca viveu. E a segunda foi que ele não só rompeu com a multidão, ele queria estar juntinho de Jesus. Ele queria estar ligado com Jesus. Ele queria ter o que Jesus tinha. E você sabe o que Jesus tinha que ele não tinha? Porque a Bíblia diz que ele tinha autoridade. Ele falou assim: eu tenho autoridade. Eu tenho soldados, eu tenho servos. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse faz, ele faz. Eu sou sujeito à autoridade também. Então por que ele tinha autoridade e não resolveu a causa dele? Porque lhe faltava algo que só existia em Jesus. Faltava poder. Poder é diferente da autoridade. A Bíblia diz que Deus já nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Mas hoje, além de autoridade, Deus vai te dar poder. Deus vai derramar um poder sobre a tua vida nessa hora, nesta manhã, e você vai sair daqui declarando o teu milagre, assim como o centurião foi para a casa dele com a certeza daquilo que Deus fez em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, pode aplaudir. Se coloque em pé. Este é o momento onde nós nos entregamos totalmente a Deus.
através do louvor. Eu queria que você fizesse deste momento não mais um momento, ou não mais um louvor, e que também não ficasse pensando naquilo que vai acontecer depois. Sabe por quê? Porque agora é a nossa hora de sairmos do meio da multidão e nos apresentarmos diante de Jesus. É a hora de nos achegarmos. Pode fechar os seus olhos. É hora de nos achegarmos juntinho dele, assim como esse centurião chegou, desfrutando de uma fé diferente, desenvolvendo através dessa fé o milagre que ele buscava em Jesus e através de Jesus. Esta é a manhã que Deus escolheu para abençoar a minha vida e a tua vida. E a autoridade já está sobre mim, está sobre você. Mas hoje tem poder de Deus para você também. Levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que te adorar. Tudo que é quero te ofertar. Mas ainda pouco sei se comparado aqui. A sua bênção somente abre suas mãos para ele, Senhor, e cante de novo. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. E a ti, ó Deus, rendemos toda adoração, todo louvor, toda glória e toda honra, pois somente o Senhor é digno de tudo isto. A ti entregamos, ó Deus, o nosso louvor. A ti levantamos as nossas mãos. A ti rendemos, ó Deus, os nossos corações, pedindo o teu auxílio, pedindo a tua ajuda, para que teu Espírito Santo nos ajude a entrarmos em um novo nível de fé nesta manhã. Uma fé que rompa com a multidão, uma fé que se aproxima de ti, ao ponto das pessoas olharem para nós e ver a tua glória resplandecendo através das nossas atitudes. E uma fé que declara a tua palavra, que vive a tua palavra, que recebe a tua palavra, que desfruta da plenitude da tua palavra. É sobre isso que eu oro nesta hora. Que não venha somente a autoridade de... Aleluia! Te louvarei, não importa não, adorarei somente a ti, somente
abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. Shalom, que Deus te abençoe e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Somente a ti, Jesus.